oração. Oração congregacional. Poder que a igreja tem na oração, meu amado. A igreja unida, orando, buscando, falando, clamando ao Senhor. Se ela soubesse o poder que ela tem para mudar situações, circunstâncias, para mudar bairros, para mudar cidades, para mudar países. Se você for ler a história da igreja, você vai ver que a igreja mudou tantas e tantos lugares, circunstâncias, situações, quando ela dobrou o joelho e clamou a Deus com um só propósito, entendendo o que é clamar e orar a Deus em unidade. Ela entende que as portas do inferno não podem prevalecer contra mim, contra você não, contra a igreja do Senhor. Olá, querido, querida, estamos de volta. E estamos falando sobre o quê? Oração, a importância, como é importante orar. Já falei da oração individual nos vídeos atrás, busca aí no canal. E agora estamos falando sobre a oração congregacional, orar junto com um só propósito, um só objetivo, o que Deus faz e o que Deus opera. Ontem eu falei que nós precisamos primeiramente preparar um lugar para a manifestação de Deus. Não é só chegar no culto, dobrar o joelho e começar a orar. Você vai perder muito tempo tendo que abrir barreiras para chegar até a face e a presença de Deus. Então, o que nós fazemos? Temos o louvor. Temos um momento que a igreja chama de adoração. Esse momento é um momento importantíssimo. Você não está só cantando hinos. Você não está só ali cantando músicas. Você está preparando o ambiente para que Deus se manifeste de uma forma tremenda e poderosa. E agora eu quero falar sobre 3 dimensões da presença de Deus, que você precisa entender. Porque talvez você esteja pensando assim, pastor, mas Deus não está em todo lugar ao mesmo tempo? Tá. Então quando a gente chega no lugar de culto, Deus está lá? Tá. Uma coisa é Deus estar no lugar, outra coisa é Ele se manifestar no lugar. Então, você precisa entender primeiro que Deus é onipresente, Ele tem a onipresença, é um dos atributos naturais de Deus. O diabo não tem, os demônios não têm, os anjos não têm. Só Deus é onipresente. É claro, quando eu falo Deus, eu estou falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus só, manifestado de 3 formas e 3 ministérios diferentes. Então, escute, Deus está em todos os lugares. Primeira manifestação da presença de Deus, a presença prometida de Deus. Deus prometeu, Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Aqui, Deus está conversando com Moisés, lembra? O povo pecou, Moisés desceu, quebrou as tábuas, o bezerro, fez uma arruaça. Depois Moisés sobe de novo e Deus fala, Moisés, eu não vou mais com vocês, vou enviar um anjo. Ele vai levar vocês até a terra prometida, vai entregar tudo aquilo que eu falei que ia entregar para vocês, mas eu não vou mais. E Moisés então intercede e fala, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Porque o que me interessa não é a terra prometida. O que me interessa não são os bens materiais que o Senhor pode me dar naquela terra. O que me interessa não é a plantação, a colheita que eu vou ter abundante. O que me interessa é a sua presença. Então, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Pare para pensar. Aonde Moisés estava? No deserto. O que tem no deserto? Nada. O deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de tristeza, mas para Moisés importava mais estar ali com a presença de Deus do que estar no oásis, no meio das bênçãos, sem a presença de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que hoje preferem estar com anjo, porque faz uma arruaça quando alguém fala, eu vi um anjo, a asa do anjo, eu vi o pé do anjo, eu vi o bico do anjo, eu vi sei lá o que do anjo, eu vi a espada, as pessoas glorificam, exaltam o Senhor e faz uma arruaça porque viu um anjo, mas quando se fala do próprio Senhor, elas ficam caladas, não falam nada. Estão dando mais valor ao anjo, mais valor ao arcanjo do que aquele que criou anjos e arcanjos, querubins e serafins, que é o próprio Deus. Moisés não, Moisés fala, Deus, o Senhor está enganado, eu não estou preocupado com os bens, eu quero a tua presença, o que importa para mim é a tua presença. Então ainda que eu viva no deserto o resto da minha vida, mas se o Senhor estiver comigo nesse deserto, eu quero estar aqui porque o Senhor está aqui.
Sabe, no deserto, com Deus, você tem a garantia das provisões da vida. Mas no oásis, sem Deus, você tem a garantia da escassez, porque tudo vai acabar. Então vale mais a presença de Deus e não o lugar que você está. O lugar é irrelevante se Deus está contigo manifestado. Tem gente que pensa que é o local. Ah, Deus só manifesta aqui. Ah, Deus só manifesta no monte. Amado, Deus está em todos os lugares. E Ele se manifesta em todos os lugares. Aonde é preparado o ambiente para a sua manifestação. Eita, labadarabandarábia. Você precisa entender e crer dessa maneira. Joga por terra a religiosidade. Não pense que quem vai ao monte é mais santo ou melhor do que aquele que não vai. Ou vice-versa. Não pense porque você fala mais línguas, profetiza mais e tem visões, você é melhor ou mais santo que aquele que não profetiza e não tem visões. Ei, você está enganado. Totalmente enganado. É claro que tudo é importante e relevante, mas não somos melhores que A ou que B. Não, vou estar ministrando sobre isso na próxima semana, sobre responsabilidade, e vou falar sobre isso. Deus tem falado muito forte ao meu coração, a nós aqui na COF Niterói, sobre a responsabilidade que nós temos. Então escute Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa da presença, ela foi prometida aos que creem nele. Jesus havia morrido e ressuscitado. Está aqui no meio dos discípulos, dando eles a grande comissão. E ele está falando, olha, aqueles que creem em mim, eu estarei com vocês até a consumação. Então a presença prometida é, Deus está aqui comigo, eu estou ministrando a vocês agora aqui pelo canal, Deus está comigo aqui. Vocês estão ouvindo aí, Deus está com você. Você pode estar dirigindo na tua casa, no teu trabalho, sei lá onde você vai ouvir essa mensagem, Deus está com você aí, porque Ele prometeu estar contigo. Então, amado, essa presença vem quando Ele nos guia, essa presença vem quando Ele caminha conosco, essa presença vem quando Ele fala aos nossos corações. É algo mais pessoal. É a segunda presença, a presença prometida a nós. A primeira presença, vou repetir, é a onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está ali na rua, Ele está na África, Ele está ali na casa do ímpio, sabe? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É a presença, a primeira manifestação da presença. É a onipresença em todos os lugares. Essa presença mais chegada que Ele fez com Moisés, que Ele prometeu aos que creem, é a segunda manifestação. É algo mais pessoal. É algo mais íntimo, é algo mais chegado. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele caminha conosco, sabe? Ele fala o nosso coração, no nosso interior. E já é tremendo isso, ouvir a voz de Deus. Eu lembro que, assim, quando eu saí do hospital da osteomielite, eu estava aqui na minha rua, eu fui atravessar a rua. Eu parei da calçada, olhei para o lado direito, não vinha carro nenhum. Olhei para o lado esquerdo, vi um carro. Esperei um pouquinho, dei uma outra olhada para o outro lado, não vinha carro nenhum, comecei a atravessar a rua. E quando eu cheguei no meio da rua, eu parei. Quando eu parei, o carro passou na minha frente. Quem fez isso? Quem me fez parar? Deus. Deus. É como se Ele colocasse a mão no meu peito e falou, peraí. Eu dei aquela parada do nada. E o carro passou. Sabe? O carro não buzinou, o carro não fez sinal, e eu não estava vendo o carro. Então é maravilhoso isso, quando Deus te fala, dobra a direita, dobra a esquerda, não vá, espere um pouco. É a segunda manifestação, mas não para aí. Só que tem gente que quer parar aí, mas tem mais. Ainda existe um outro nível, que é o terceiro nível da presença de Deus, é a presença manifesta de Deus. E essa é tremenda, mas muitos não gostam. Porque quando a presença manifesta de Deus acontece, o homem desaparece. Eu já ministrei sobre isso, vou falar de novo. Quando o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, ele tinha que encher o incensário e fazer fumaça até ele não enxergar nem a ponta do nariz dele. Significava que lá no Santo dos Santos, só Deus poderia se manifestar. Ele não podia se ver.
Essa presença experimentamos na congregação, amado, quando nós congregamos juntos, adoramos juntos, e Deus vem sobre a congregação. Um começa a chorar, outro começa a confessar pecados, um é batizado com o Espírito Santo, eita glória, sabe? Deus começa a fazer as coisas sem o homem precisar fazer nada, sem o homem aparecer, sem o homem se manifestar, porque Deus está se manifestando. Experimentamos essa presença quando nós nos movemos juntos em adoração. É a adoração conjunta da igreja que faz com que essa manifestação da presença de Deus acontece. É justamente a adoração que atrai a presença, que faz com que Ele se mostre, aleluia, entre nós e se mova. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Um dia se movia sobre a face das águas. É a adoração conjunta da igreja, é a adoração congregacional da igreja. É por isso que é importante você louvar, é por isso que é importante você glorificar, é por isso que é importante você adorar com o teu coração, espírito e verdade, porque isso atrai Deus. É como se Deus mandasse os anjos pararem por um momento, e ele sai e desce até o lugar que está sendo adorado, que está sendo desejado, que está sendo querido, e começa a manifestar a sua presença, e começamos a sentir essa presença gloriosa, tremenda e poderosa na nossa vida. Eita, glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 2, um leproso adorou. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte, um leproso vinha, se prostrou diante dele em adoração. E depois levantou e falou: Senhor, se o Senhor quiser, tu não é obrigado. Não é porque eu te adorei, não é porque eu te sirvo que você é obrigado a me curar. Se o Senhor quiser, tu pode. E Deus falou, Jesus falou: eu quero, tocou nele, e falou: ser limpo, ele foi limpo. Mas houve o que antes? A adoração. João capítulo 11, 32, Maria caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aleluia, meu irmão não teria morrido. Marta falou a mesma coisa para Jesus, mas Marta falou de cabeça para cabeça, sem se prostrar. Quando Maria cai aos pés dele, Maria adora Jesus. Quando Maria cai aos pés, Maria está se rendendo ao Senhor. Marta, quando fala em pé, fala no ato de cobrança: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a diferença. Quando Maria fala com Jesus, a Bíblia diz que ele chora, que ele se move de íntima compaixão. Oh, aleluia! A adoração faz o Senhor se mover de íntima compaixão. E quando a igreja, quando a sua noiva o adora como deve ser adorado, ele se move de íntima compaixão. Preste atenção, meu amado. É a congregação que decide o grau da presença de Deus. É quando nós estamos reunidos e o nível de adoração que vamos entregar que vai decidir o quanto Deus vai se manifestar em nosso meio. É decidido com o grau de importância que damos à adoração. Qual é a importância que você dá à adoração? Adora de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. João capítulo 4, versículo 23, para encerrar. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos em uma guerra, amado, espiritual. Bem e mal existe. Nós não vamos vencer se nós não aprendemos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque juntos como igreja, numa adoração coletiva, genuína e verdadeira, entrega de coração, ele virá e se manifestará. Quero orar com você. Bendito Deus, Pai Santo, amado, louvamos o teu nome. Glorificamos ao Senhor, abençoa o meu irmão, minha irmã. Derrama sobre ele graça, unção, poder, faz seu nome ser glorificado. Nos ensina a adorar, Espírito Santo, como convém, como devemos orar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Continuamos amanhã, ainda falando sobre oração. Amém? Deus é bom. Beijo no seu coração. Bom dia, vida.